Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bom dia! Eu sei que todo mundo deveria fazer atividade física, né? Hoje a gente coloca a atividade física como hábito de higiene, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. A gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, escova os dentes todo dia. Então, nós deveríamos estar fazendo atividade física todos os dias. E aí, eu convidei o meu queridíssimo Dr. Juliano Pimentel, porque tem alguns assuntos que nós vamos abordar que com certeza vão ser polêmicos quando você chegar e colocar para, digamos assim, a sociedade comum. Lembre que o Mais Saúde é um programa que tem as informações de primeira linha, às vezes informações que eu trago lá dos meus congressos vão chegar aqui 3 anos depois. Então, no começo elas são um pouco nevrálgicas, mas depois todo mundo concorda. Podem gerar alguns atritos. Exato. Juliano, obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom, primeira coisa, é correto ir treinar em jejum? Antes de responder a sua pergunta, eu acho importante a gente pontuar uma coisa. Pois não. A maioria das pessoas hoje correlaciona, e a gente foi doutrinado a pensar que a indústria investiu bilhões para você acreditar que para você emagrecer você tem que fazer atividade física. E isso é um mito. Outra coisa. Para você emagrecer, você precisa ter bons hábitos. Dentro de bons hábitos entra a atividade física, mas não é a mesma coisa que está sendo dita. Exatamente. Quando a gente parte deste pressuposto, já sobre eu preciso comer para fazer uma atividade física, vou ficar fraco, vou desmaiar. Vou ficar fraco, vou desmaiar. Isso é muito importante que a gente coloque que se você se sentir fraco, se você tiver tontura, se você tiver enjoo, se você tiver qualquer coisa quando você fica um momento sem se alimentar, provavelmente o seu corpo já não está mais em equilíbrio. Provavelmente você já deve estar com uma resistência insulínica, provavelmente você já deve estar com uma hipoglicemia reativa a glúten, provavelmente você já tem uma inflamação intestinal crônica, provavelmente inúmeros aspectos não estão funcionando para que o seu corpo não consiga se bancar com os requisitos que ele tem. Partindo do primeiro aspecto, nós utilizamos 2 fontes de energia primária, glicose e depois triglicérides. Essa gordura, esses ácidos graxos colocados na circulação e esse açúcar colocado na circulação promove energia para a gente. Essa glicose é armazenada em glicogênio e você tem um montante de glicogênio suficiente para 24 horas na sua vida. Então você não precisa comer nada para fazer atividade física. Eu costumo brincar e falar, o leão não faz nenhum lanchinho antes de caçar. Pelo contrário, ele está em jejum há um grande período. O passarinho não come uma sementinha antes de voar porque ele vai bater a asa. Então você não tem que comer nada para ir fazer algo. Lembrando que o que a gente está falando aqui são de estratégias pontuais para o cidadão comum. Sim. Eu não estou falando de um fisiculturista, de um atleta que muitas vezes precisa de algo específico para ele montado por um profissional. Um Ironman. Exatamente. E mesmo assim tem profissionais desses que trabalham em cetogênica e em cetose, estados de grande utilização de corpos cetônicos que vem quando a gente, ao invés de utilizar a glicose como combustível, você usa o ácido graxo, a gordura como combustível, vai formar esses corpos cetônicos. Então é muito importante que a gente saiba que para a atividade física, normalmente você não precisa de ingerir nada antes de ir. Você quer ingerir alguma coisa? Toma um cafezinho. Toma um cafezinho simples. Seu sangue vai ter sendo direcionado para o seu músculo e não para o seu estômago. Pois é, e eu particularmente faço atividade física já há muito tempo em jejum. Todo mundo que me acompanha hoje, por exemplo, eu acordei antes de 5 horas porque o meu personal chegou às 5h30, porque depois era o rock. O Dr. Rock pega em seguida. Jejum. E é outro treino. E quando eu falo isso para o paciente, eu sempre digo, jejum. Eu falo, para pensar. O homem paleolítico primeiro caçava e depois comia. E ele estava provavelmente de jejum porque ele não tinha uma geladeira para ele colher a toda hora que ele queria pegar. Exatamente. E a gente vai para outro patamar. Você colocou um ponto muito importante, que vale a pena a gente colocar como está falando de atividade física.
Hoje eu acordei 4h30, você acordou às 5 para estar fazendo sua atividade. 15 para 5. Aí, 4h30, 4h45. Imagina o seguinte, esse horário é o melhor horário para fazer atividade física por conta do ciclo circadiano, tá? E este horário da manhã é o pior horário para você comer qualquer carboidrato, porque o seu cortisol está alto, por isso seu nível de energia fica alto, e se você acorda parecendo um bêbado de ressaca, é porque você provavelmente já tem uma fadiga crônica, já está viciado em cafeína muitas vezes, não consegue fazer com que sua glândula adrenal e seu cortisol atinja picos corretos no dia a dia para você acordar disposto. Aqui, nós dois, por acaso, acordamos antes das 5 horas da manhã e estamos aqui conversando, fazendo tudo naturalmente, e o melhor momento para você fazer isso e estimular o seu corpo hormonalmente é cedo, sem comer nada. Olha, gente, nós já falamos sobre ciclo circadiano, mas eu quero voltar muito. E principalmente eu queria depois um dia fazer na rádio, porque é 1 hora de programa. Não dá para falar sobre ciclo circadiano superficial. Porque, gente, eu tô mudando muita abordagem do consultório em função disso, porque eu tô vendo os benefícios. Agora, baseado nisso, vem sempre aquela pergunta: doutora, o que eu tenho que comer no meu pré e no meu pós? Ela já vem com a pergunta feita. A gente já matou o pré-treino. Exatamente. Já matei aqui. Então, pré e pós-treino. O que os artigos referenciam é que no pós-treino, realmente, tá? No congresso que eu estava apresentando no ano passado, no congresso médico, um dos artigos referencia o uso do estímulo do músculo em fatores muito importantes do mTOR, que é para ganhar massa muscular, tá? Para ganho de hipertrofia, você pode lançar mão de um carboidrato de boa qualidade, um carboidrato complexo, se você quiser. Por favor, traduza, porque quando a gente fala isso, o povo... O que é um carboidrato? Vamos jogar. Um carboidrato de boa qualidade, você consegue tanto do simples quanto do complexo. Mas para um treino, para você ter uma boa absorção imediata, você pode botar uma banana ali. Ela vai ter um açúcar imediato para você ganhar energia e também vai ter fatores com fibra, com fatores para melhorar você. E se você lança mão disso, juntamente foram feitas 3 análises. Aminoácidos essenciais, que é aquilo que a gente já falou em alguns programas aqui, que não é para todo mundo que tem condição, mas basicamente é uma boa proteína. Se você consumir boas proteínas e elas forem ingeridas e digeridas corretamente, você vai ter aminoácidos dentro da sua vida. Por exemplo, antigamente se fazia muita vitamina com ovos de manhã, cozidos, e aí você consegue lançar mão de uma batida de ovo com banana, e não precisa do leite, tá? Mas você põe ovo com banana e prepara uma vitamina disso, você consegue ter um bom aporte. E não precisa tirar a gema também não, porque a gema é um ótimo aporte vitamínico, proteico e gorduroso. Colina. Exatamente. Então a gente consegue ter ótimos micronutrientes e macronutrientes para o seu músculo ter crescimento. Então, o que não pode faltar? A reconstituição de uma fibra muscular, depois que você lesiona ela num termo de ganho de massa muscular, de hipertrofia, ela não vai ser imediata, mas a quantidade de nutriente que você oferece para ela nas 2 primeiras horas após o treino influencia no volume de fibra que você cria. Sem deixar de lembrar que se você treina logo cedo, você tem o seu metabolismo acelerado ao longo do dia. Pergunta: a pessoa que faz atividade num horário inadequado, então ela vai lá fazer atividade no final da tarde, quando não à noite. Ela precisa de pré-treino se ela almoçou? E o pós-treino, como que fica? É o jantar? Então, normalmente essas pessoas que estão malhando à noite, se ela fizer um aporte muito grande à noite, isso vai influenciar o ciclo circadiano dela. Isso vai influenciar a secreção de melatonina, isso vai influenciar a secreção de insulina, vai influenciar a secreção de GH, que normalmente ocorre à noite em jejum, com o pico do cortisol. Então, é muito mais delicado. O ideal é, como a gente fala, se você trabalha à noite, busque trabalhar de dia. Se você treina à noite, busque treinar de dia, porque isso é contrafisiológico. Eu costumo dizer só uma coisa para finalizar, porque o tempo já está curto, que eu sei. Nosso olho brilha à noite igual de um gato quando joga uma luz? Não, nós somos animais diurnos, não noturnos, tá? Animais noturnos, eles caçam à noite e eles têm uma visão aguçada à noite. A nossa última coisa que ela é aguçada à noite. Pois é. Então, olha, cada vez mais a gente vê: respeite a natureza. Sim. Como Deus nos fez. É simples assim. Ai, Juliano, obrigada. E obrigada porque a gente acaba conversando. É tão bom ver que a gente fala a mesma língua. Né? É ótimo, né? Bom, queridos e queridas, então vamos digerindo tudo isso, né? E
estamos aqui para receber as suas dúvidas, né? E qualquer coisa que você não concorde, quer falar conosco, Instagram da TV Canção Nova, coloca a sua pergunta e a gente chama o Juliano para falar novamente. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.